Marcos capítulo 1, versículo 14 ao versículo 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Ainda em Lucas 17:20-21, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. A igreja e o reino de Deus, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. Queridos radiovintes, aqui está um texto maravilhoso que mostra a igreja que tem não só a responsabilidade de anunciar a mensagem do reino de Deus, mas também está comprometida com os seus postulados. Aleluia. Então esta é a nossa tarefa, de estar aqui pregando, anunciando, nos tornarmos também um membro do reino do Senhor, pela misericórdia de Deus. Então a palavra que nos mostra hoje aqui trata de um tema relevante para a vida da igreja, o qual, apesar de sua importância, ela tem ficado muito restrito aos círculos acadêmicos dos centros teológicos. Pouco se ensina para os crentes de modo geral acerca da perspectiva bíblica de que a igreja é vista quanto ao reino de Deus. No entanto, conhecer o que a Bíblia diz sobre o reino de Deus é primordial para alcançar o nosso pensamento quanto ao propósito da igreja no mundo. Definindo o reino de Deus, conforme esse trecho da palavra do Senhor que nós escolhemos para a nossa meditação, o que significa reino de Deus? Observa-se inicialmente que o reino de Deus foi o cerne da mensagem pregada não só por João Batista, o último dos profetas, mas principalmente por Jesus Cristo durante o seu ministério terreno. São o sinótico extremamente enfático em determinar as boas novas trazidas por Cristo como anúncio da chegada do reino de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 1 a 2, Marcos 1,14, que nós fizemos a leitura, Lucas, e assim tantos outros. Ver também Atos, que está escrito capítulo 1, versículo 3. Como eu disse, de igual modo, este foi o foco principal da proclamação da igreja em seus primórdios, conforme registra o livro de Atos. Todas as vezes em que o autor menciona a pregação apostólica, a centralidade da mensagem está em quê? No reino de Deus. Algumas correntes teológicas definem as expressões reino dos céus mencionadas cerca de 34 vezes em Mateus, e reino de Deus como coisas distintas, vinculada a primeira ao futuro estabelecimento do reino milenal. Uma hermenêutica correta há de considerar ambas como sinônimas, quer dizer, um estudo em que nós podemos interpretar os trechos da palavra do Senhor, pelo menos por duas razões, entre outras, glória a Deus. Enquanto Mateus utiliza reino dos céus, os outros sinóticos, eles substituem esta expressão por reino de Deus em passagens paralelas. Por isso, ver comparativamente a palavra de Deus para nós entendermos reino de Deus em nossa linguagem, em nossa compreensão. Em diversos casos, reino dos céus também aparece em Mateus com a ideia de algo já presente na história humana, e não apenas com sentido escatológico, mas real. Deus presente. Observemos que quando foi anunciado o nome de Jesus pelo anjo, que Maria iria dar à luz um filho e seu nome seria Jesus,
ou Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, feitas essas considerações, o reino de Deus pode ser definido como domínio eterno de Deus em todas as eras aos homens aqui na terra, exercendo a sua soberania sobre o universo para conduzir ao homem ao ápice, à restauração de todas as coisas, aleluia, e relevando-se com poder na execução de todas as suas obras. O reino de Deus no meu coração, no seu coração, o reino dos céus em nossas vidas, Deus conosco, aleluia, Jesus maravilhoso operando maravilhosamente em nossas vidas, aleluia. Não mais cabe a cada um de nós adorar imagens de escultura, fazer algo que não seja da vontade de Deus, porque somos hoje esclarecidos da verdade. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, pelo contrário, tem a luz da vida. Então ele que é a luz da vida, ele que manifestou o reino dos céus, o reino de Deus, para que nós possamos seguir. Seguindo o reino dos céus, seguindo o reino de Deus, aleluia, então nós temos que estar de acordo com o que está escrito na palavra do Senhor, aleluia. O homem tem que entender, compreender, que não é acendendo vela, que não é rezando, que não é mais colocando alguma coisa para alguém que já morreu. Eu tenho até esse conselho a você, meu irmão, você que está nos ouvindo. Se você tem a convicção de que tem um coração bom ou quer mudar de vida, se você atendesse o nosso conselho, seria bom. Então faça alguma coisa pelo um vizinho, pela uma pessoa sua. Às vezes a gente, não, eu sou bonzinho e tal. Às vezes tem alguém da nossa família, alguém, um familiar que está precisando tanto da gente estender a mão para aquela pessoa, e nós fazemos de conta que não está enxergando nada. Até por um motivo de alguma rixa, alguma queixa, algum problema, deixa ele de lado. E não é assim. Nós temos que estender as mãos para ajudar, para socorrer alguma pessoa que está em vida. Nesse caso, você está fazendo bem, você está tendo um coração maravilhoso, o reino de Deus está no seu coração. Você se tornou uma nova criatura, uma pessoa abençoada por Deus, quando você assim faz. Porque desde a antiguidade, no início da igreja primitiva, que todos eles tinham tudo em comum. Aqueles que tinham propriedades, vendiam, colocavam aos pés dos apóstolos, e tudo era em comum. Ninguém tinha necessidade, porque todos eles tinham em abundância. Dividia-se entre eles as suas propriedades, os seus bens, as suas fazendas, e todo mundo vivia bem. Hoje a situação é bem diferente. Criaram dentro da igreja do Senhor um sistema religioso, onde o homem que tem que se dar bem é o pastor. Não importa o seu irmão, não importa a sua irmã, membro da sua família, quem quer que seja, que esteja na situação das piores. O que importa é que o seu líder, o seu pastor da sua igreja que você está, você tem que dar 10% para ele, e está tudo resolvido, tudo importante, tudo às mil maravilhas. Quando na verdade não é isso. A palavra de Deus nos mostra que nós temos que ajudar o próximo, porque o reino de Deus está dentro de nós. É o que está escrito: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso é crer no Evangelho. A igreja tem uma responsabilidade de anunciar o Evangelho e o reino de Deus, mas também está comprometida com os seus postulados, com o que nós observamos para ajudar o próximo, iluminar a vida de alguém. Nós somos luz. Então, num dia como este, quantas pessoas que saem para colocar uma vela, uma coisa na sepultura de alguém e chorar, lamentar. Isso aí já passou. Todos nós temos o nosso coração voltado para nossas famílias, para alguém que nós amamos. Quando parte para a eternidade, nós ficamos com aquele sentimento triste de ter perdido aquela pessoa. Mas, na verdade, todos nós iremos hoje ou amanhã. Temos que nos conscientizar disso, estender a mão para aquele que está necessitado, para aquele que está
vivendo uma vida tão difícil. Afinal de contas, veja que o reino de Deus, aleluia, está aqui, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, está em nós. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Assim está escrito. Porque depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus. Os dizeres do Senhor era esse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E ele acrescenta lá em Lucas 16:16, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Então é isso que nós temos que fazer, nos esforçar, glória a Deus, para entrarmos nesse reino. É interrogado pelos fariseus, a interrogação foi essa, sobre quanto havia de vir o reino de Deus, quando seria isso? Então respondeu Jesus: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo ali ou aqui, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Esse é o reino de Deus. É a paz derramada em nosso coração, o amor sincero, a união perfeita, a comunhão em participar da vida do nosso irmão, ajudando. Não é participar da vida de nosso irmão como muitos que às vezes querem interferir nos seus particulares, também às vezes falando mal. Não é isso, mas a dimensão escatológica do reino de Deus nos traz aqui. Não se pode esquecer do caráter. Esse caráter escatológico do reino de Deus será o tempo no qual cumprir-se-á a profecia lá do profeta Daniel, no Velho Testamento, em que o reino deste mundo serão destruídos, o mal aniquilado, restabelecer-se-á a comunhão perfeita com Deus, aleluia, e o Senhor reinará com justiça para sempre. Incluso aí o período milenal, que está chegando em breve, quando Jesus voltar para vir buscar a sua igreja. Inclusive, nós observamos aqui que na presente manifestação do reino de Deus, ser salvo implica na liberação do poder do pecado, mas sem sua dimensão escatológica, traduz a ideia de redenção do corpo, ou livramento da mortalidade, em que o crente, o Filho de Deus, redimido, aleluia, assemelhar-se-á ao próprio Senhor em sua imortalidade. Seremos semelhante a ele na imortalidade. Ele mesmo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, torna a viver. Depois que nós tornamos viver, jamais morreremos. Estaremos com o Senhor para sempre. Então, querido rádio ouvinte, amigo, será também a época em que a comunhão restaurada em sua plenitude terá como símbolo maior o banquete entre Cristo e a sua igreja. Vai acontecer uma grande festa no céu, esse grande momento que nós aguardamos de Jesus vir buscar a sua igreja e nós que fazemos parte dela subirmos ao encontro do Senhor. Então, com todas essas ferramentas de fé, de esperança, de mudança de vida, nós temos que agora, acreditando na palavra, vivendo a palavra de Deus, cumprir, porque o reino de Deus está em nós, entre nós. E o reino de Deus não vem com aparência, o reino de Deus não vem trazendo ao homem esses conhecimentos que não traz ao homem liberdade, mas sim um conhecimento que traz ao homem a vida eterna, não liberdade para pecar, liberdade para um mundo que nós estamos vendo, um dia, como nós referimos agora há pouco, de estar acendendo vela, fazendo alguma coisa para alguém que morreu, rezando para alguém que morreu. Nada disso. Você tem que fazer o bem. Faça aquele que está vivo, que seja membro da sua família, que não seja, mas faça o que você puder, porque a relação da igreja com o reino de Deus, aleluia, como se vê, o reino de Deus, ele sobrepuja a esfera da ação da igreja, pois, como se afirmou aqui, aleluia, tem a ver com a soberania de Deus sobre todas as eras. Entretanto, meu irmão, assim como o povo de Israel, ele estava sempre na congregação de Deus no Antigo Testamento, lá naquelas sinagogas, com a responsabilidade
de consubstanciar diante das nações pagãs o conteúdo do reino de Deus, então igualmente foi a igreja comissionada por Jesus Cristo para a mesma finalidade, hoje estar na presença de nosso Pai, aleluia, fazendo a vontade de Deus, anunciando o evangelho, fazendo bem ao próximo, orando pelo que está vivo. Alguém se foi, não ore mais por ele, não reze mais por ele, pelo amor de Cristo, essa pessoa não precisa mais. Quem precisa são os que estão vivos, esse sim precisa que você estenda a sua mão, que você dê alguma ajuda, que você ore por essa pessoa, você visite essa pessoa, você explique a palavra de Deus para essa pessoa. É assim que funciona. Isso é o reino de Deus. O compromisso da igreja no reino de Deus, como igreja, ela já proclama ao mundo o Senhor do reino, que é Jesus Cristo, e introduz em suas fronteiras os seres humanos arrancados do reino das trevas. Ou seja, você tem que levar a palavra de Deus para que essas pessoas possam, aleluia, serem elas tiradas, arrancadas das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Porque o homem pensa assim: eu vou já rezar por alguém que morreu, eu vou já acender uma velinha aqui para meu avô, para minha avó, para minha tia, meu irmão. Uma observação: você já imaginou à noite como a luz é muito importante? Ela brilha, quando falta fica tudo escuro, quando o sol está em seu pleno vigor, acontece que nós não precisamos mais de luz acesa, a não ser que seja num lugar restrito, que esteja um pouco escuro. Isso quer dizer que quando a gente está na luz, não precisa mais de nada, de outra luz. Aquele que aceitou a Cristo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Então você já aceitou a Cristo, você está na luz, você não precisa mais de luz, você já tem a verdadeira luz. Hoje, por exemplo, nesse momento que são 11 horas e 12 minutos, nós não precisamos de luz, porque o sol está em seu brilho, pleno vigor. Mas se fosse 11 horas da noite, precisaríamos de luz, porque estaríamos nas trevas, escuro. Então você já imaginou alguém que partiu para a eternidade, você acendeu uma luz, uma vela para ele? Isso quer dizer que você está declarando que essa pessoa está no inferno. Então não faça isso, pelo amor de Cristo. Ore pelos que estão vivos e deixe isso aí na mão de Deus. Porque se o homem confessou a Cristo aqui na terra, ele tem o seu nome escrito no livro da vida. No dia que partir para a eternidade, ele vai morar no céu. Porém, se não aceitou, segundo a palavra de Deus, ele não tem o nome escrito no livro da vida, ele não vai para o céu. É o capítulo 16 de Lucas, onde Jesus mostra o rico e mostra Lázaro. O rico estava clamando, pedindo: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo na água e coloque na ponta da minha língua, pois estou me ardendo em chamas. E ele disse: há um grande abismo entre nós e vós, que não há possibilidade de alguém daqui para lá e nem de lá para cá. É assim. Depois que a pessoa partiu para a eternidade, não adianta mais rezar, acender vela, isso não. Deixe para lá. Faça o bem às pessoas que precisam de você. Ore por elas. Ajude esses que estão necessitados. E essa é a oportunidade. Isso é o reino de Deus em nosso coração. O reino dos céus em nossas vidas. Jesus Cristo cuidando de mim e de você. E assim vamos juntos, em breve, subir às mansões celestiais. Oremos para que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Deus maravilhoso, Pai que está no céu, graças te damos, meu Pai querido, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, esse momento tão maravilhoso de estarmos aqui a pregar a Tua palavra. Que o Senhor tenha compaixão daqueles que estão nos ouvindo. E se assim eles fizeram, Pai querido, nesse dia de hoje, acendendo vela, alguma coisa, que o Senhor retire esse mal e faça com que essas pessoas, meu Pai, venham viver a Tua palavra. Que o Senhor os perdoe e faça grandes bênçãos do céu acontecer na vida de cada um. Em o nome de Jesus, Pai, suplicamos e te agradecendo desde agora e para sempre. Amém.